TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. E nesta edição, um vazamento de gás é registrado no Valparaíso, em Petrópolis. Obras de drenagem e contenção avançam no Morro da Oficina, em Petrópolis. A árvore da rua Marechal Deodoro pode ser derrubada. E o diálogo com o objetivo de destacar o Agosto Lilás. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 29 de agosto. E um vazamento de gás interditou totalmente a Avenida Portugal, no bairro Valparaíso, em Petrópolis, na manhã desta quinta-feira, na manhã de ontem. O trânsito precisou ser bloqueado e equipes dos bombeiros e CPTrans foram acionadas para atender essa ocorrência. Moradores do bairro Valparaíso acompanharam a movimentação das equipes do Corpo de Bombeiros, Secretaria de Obras, Naturge e CPTrans para conter o vazamento de gás na Avenida Portugal, em Petrópolis. O caso gerou preocupação. Um susto muito grande, porque eu estava aqui dentro de casa, vi eles consertando o buraco, né? Só. E aquele barulho começou, aquele chiado muito alto, que não se escutava nem o celular tocar. Um barulhão. Segundo a engenheira da Secretaria de Obras de Petrópolis, equipes estavam no local para consertar um buraco na via, quando acidentalmente atingiram parte da tubulação. Então, teve uma ocorrência, um pedido para consertar aqui a manilha, nós viemos atender, porém acabamos acertando ali a tubulação do gás, mas já estamos resolvendo todo que tem que resolver mesmo, tá bom? De acordo com equipes da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a interdição da Avenida Portugal aconteceu por volta das 10h30 da manhã. A companhia sinalizou a via e orientou os moradores para que evitassem o local. Os condutores que vinham do Valparaíso tiveram que seguir pela rua Senador Salgado Filho. Bombeiros do 15º Grupamento foram acionados às 10h26 da manhã. Momentos antes, moradores ouviram um barulho muito alto e sentiram um cheiro forte. Os agentes conseguiram conter o vazamento às 11h15 da manhã e, segundo a corporação, ninguém ficou ferido. Eu não sabia o que estava acontecendo. E meu marido chegando do serviço, aí ele veio e falou para mim, não liga nada, que é gás que estourou o cano ali, está vazando muito gás. Mércia, moradora do local, afirma que passou mal devido ao forte cheiro de gás e chegou a usar máscara para se proteger. Eu tenho problema de coração, eu comecei a passar mal por causa do cheiro. Aí fui lá para cima, na varanda lá para cima, mas estava também. Aí eu desci, botei uma máscara, né? Porque estava insuportável. Em nota, a Naturge informou que o escapamento de gás foi contido às 10h50 da manhã. Além disso, ressaltou que a rede de gás foi atingida acidentalmente por terceiros e que técnicos da companhia continuaram no local para executar os últimos reparos, que foram finalizados por volta de 1h da tarde. Disse também que, para evitar situações como esta, a Naturge desenvolveu um guia para obras em vias públicas nos municípios abastecidos por gás canalizado. Por fim, disse que mantém um cadastro atualizado e equipes especializadas na vigilância e no acompanhamento de obras que podem orientar a perfuração do solo para evitar que a rede de gás seja atingida. E nós questionamos a Prefeitura a respeito da obra que estava sendo realizada e pedimos também um posicionamento da Secretaria de Obras, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta. Olha só, gente, a Prefeitura de Petrópolis está trabalhando para promover a regularização fundiária de cerca de 120 propriedades
que abrigam famílias que vivem na rua Maria de Lima, no Alto Independência. Nesta semana, técnicos da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o ICMBio, estiveram no local e fizeram um estudo com os moradores com o objetivo de traçar o perfil socioeconômico dessas pessoas. Os dados serão utilizados para dar sequência a esse processo. As moradias que receberão regularização fundiária na comunidade Maria de Lima estão consolidadas no local há cerca de 20 anos. E para iniciar todo o processo, todas as casas estão sendo identificadas. Primeiramente, foram usadas imagens de satélites para contabilizar o total de imóveis e, em seguida, houve uma avaliação sobre riscos de riscos pela Defesa Civil e também de impacto ambiental pela Secretaria de Meio Ambiente, que deram aval para a sequência do procedimento. Agora vem o estudo social dos moradores. O levantamento feito agora também vai ajudar na emissão da documentação cartoriatória, que vai conter informações sobre os limites de cada propriedade no local. E agora, trocando de assunto, a gente sai ali do Alto Independência e vai para o Morro da Oficina, no Alto da Serra. As obras na localidade estão avançando agora em 2025. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, os trabalhos contemplam soluções de drenagens de águas pluviais e contenções em diversos pontos atingidos pela forte chuva em fevereiro de 2022. As intervenções têm o objetivo de tornar o local mais seguro em relação a possíveis deslizamentos. Segundo a Prefeitura, a Área 3, localizada na parte mais alta do Morro da Oficina, teve o serviço finalizado neste ano. A Área 2 são 2 lotes de obras que ainda estão em andamento. Na Área 3 foi construída uma estrutura de contenção, uma grelha de concreto armado. Nesta parte, houve deslizamento e desplacamento de rochas, que geraram os problemas mais graves do Morro da Oficina no forte temporal que atingiu o município de Petrópolis em fevereiro de 2022. A Área 3 foi concluída esse ano e a gente agora está caminhando para terminar as obras da Área 2. Em paralelo, foram feitas 2 descidas d'água, uma em concreto armado que leva para uma segunda descida, feita em gabiões. Essas descidas possuem degraus, que ajudam a água da chuva a escoar em menor velocidade. Posteriormente, a água é levada para uma outra rede pluvial. Na encosta da Área 3 foi feito um retadulamento, que tem o objetivo de reduzir a inclinação e garantir maior estabilidade do solo. Além disso, as intervenções visam dar mais segurança aos moradores da localidade. Essas obras elas visam dar segurança e tranquilidade aos moradores que moram naquela área lá. O Morro da Oficina, localizado no Alto da Serra, foi um dos locais que mais sofreu com as chuvas de 2022. Em fevereiro, morreram 235 pessoas e no mês de março, 7 mortes foram contabilizadas em decorrência das fortes chuvas que atingiram Petrópolis. Os episódios evidenciaram, na época, a fragilidade dos bairros e a ausência de infraestrutura na cidade, que já tinha um histórico de desastres naturais, como o de 2022. E uma árvore localizada na rua Marechal Deodoro, aqui no centro de Petrópolis, pode ser derrubada. A possibilidade está em análise e levanta dúvidas sobre a necessidade do corte e a importância da preservação ambiental. O corte de uma árvore, um jacarandá de grande porte, na rua Marechal Deodoro, via que dá acesso à Rua Teresa, trouxe preocupação para alguns comerciantes locais e para o presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB, em Petrópolis, Rogério Guimarães. Técnicos da Defesa Civil avaliam a possibilidade da derrubada por conta do risco de queda. Não faz o menor sentido você retirar uma árvore saudável. Nós estamos hoje precisando de árvore, ainda mais uma árvore que presta serviços ambientais. Quais são esses serviços? Diminui a poluição sonora, diminui a temperatura, ajuda a amortizar a chuva, diminui a poluição do ar, quer dizer, todos ganham com a árvore. Estou aqui na rua Marechal Deodoro, ao lado da árvore que virou tema deste embate. O caso segue em análise e ainda não há definição sobre o futuro da árvore. Enquanto isso, ficam os questionamentos sobre os desafios de conciliar preservação ambiental e segurança urbana. Para os lojistas da região, a árvore é quase um patrimônio.
A sombra fresca que ela proporciona ajuda a amenizar o calor nos dias de verão. Eu acho que é importante a preservação da árvore, né? Porque nesse caso ela é importante aqui até por causa da vitrine. Ela faz sombra, né? Então evita queimar as peças que estão expostas. E a árvore, pelo que a gente vê, ela está em perfeitas condições. Petrópolis é cercada pela Mata Atlântica e registra com frequência acidentes envolvendo árvores centenárias. Na maioria das vezes, as quedas estão relacionadas às chuvas e à má conservação. Em abril deste ano, uma árvore de médio porte caiu na Rua do Imperador, na altura do número 370, e os galhos chegaram a invadir a pista. Episódios como esse refletem a preocupação dos pedestres, que demonstram receio e apontam sugestões para reduzir os riscos. Nós vivemos numa área de Mata Atlântica e realmente temos árvores centenárias, e a qual elas precisam ser cuidadas. Antes de cortar, tem que tratar. Para não deixar ela ficar doente, tem que cortar, né? Se tiver no risco, aí não tem jeito, infelizmente tem que cortar. Tem que cortar, porque é perigoso, né? E são árvores que não tem mais jeito, já estão com fungos, já estão cheias de doenças que não recupera mais. Como forma de protesto, Rogério voltou ao local e colou cartazes no tronco da árvore para chamar a atenção da população e das autoridades sobre a importância da preservação. Estamos aqui, fazendo um clamor para o moço da motosserra que ela quer viver. Tá? Essa árvore está aqui há 70 anos. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que o corte da árvore será necessário pelo risco de queda sobre as construções, rede elétrica e a própria via pública. Os galhos já avançam em direção dos fios, o que aumenta os perigos. A nota ressalta que laudos emitidos pelas Secretarias de Meio Ambiente e de Proteção e Defesa Civil confirmaram a necessidade da intervenção. O pedido de vistoria foi feito pela Ordem dos Advogados do Brasil de Petrópolis. O procedimento será realizado pela Condep, em data ainda a ser definida. E a Prefeitura de Petrópolis publicou uma norma que estabelece prazo e procedimentos para a atualização do cadastro imobiliário relativo ao Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. O preenchimento do formulário eletrônico deverá ser feito até o dia 30 de setembro de 2025, já com validade para o exercício de 2026. O sistema está disponível no site oficial do município e vai permitir ao contribuinte atualizar informações de titularidade, endereço, CPF ou CNPJ e contatos como e-mail e WhatsApp. Após esse procedimento, será possível escolher entre receber o carnê em formato físico ou retirá-lo diretamente no portal da Prefeitura. A medida busca dar maior eficiência ao processo de entrega dos carnês e evitar transtornos, como os registrados no início de 2025, quando, devido a falhas da gestão anterior, de acordo com a Prefeitura, milhares de contribuintes foram prejudicados pela não disponibilização dos boletos em tempo hábil. Segundo a determinação, quando houver alteração de propriedade, será necessário anexar documentação comprobatória. A administração tributária permitirá que as declarações sejam acompanhadas pela internet, sem que isso represente transferência de propriedade, que continua sendo competência do cartório de registro de imóveis. As declarações prestadas são de responsabilidade exclusiva do contribuinte, que poderá responder legalmente em caso de dados incorretos. O novo procedimento busca reduzir deslocamentos à Secretaria de Fazenda e atender contribuintes que residem em outras cidades, além de facilitar o trabalho de imobiliárias que administram diversos imóveis. E agora nós vamos falar um pouco sobre cultura, aqui no Correio Petropolitano Debate. Um projeto circense promete movimentar Petrópolis neste fim de semana. O comboio cultural, que já está em sua terceira edição, vai circular em uma Kombi pelo interior do estado do Rio, com espetáculos, oficinas e também palestras. O projeto aposta na arte de rua e na força da cultura popular para aproximar artistas e o público em diferentes cidades do estado. Sendo assim, a primeira parada é no Vale das Videiras. Com a Kombi transformada em palco, o objetivo dos artistas é mostrar que a arte pode chegar a qualquer lugar de forma democrática e acessível para todos os públicos. No sábado, dia 30, às 4 horas da tarde, estreia o espetáculo Um Requiem para Esmeralda. No domingo, dia 31, às 11 horas da manhã, é a vez da Fanfarra Comboio.
Já na segunda-feira, dia 1º de setembro, acontece ainda uma palestra sobre acessibilidade em eventos culturais, no centro de Petrópolis. O projeto segue viagem até outubro e também vai passar por Teresópolis, Três Rios e Paraty. Além das apresentações, haverá oficinas de palhaçaria e intercâmbio com grupos culturais de cada cidade. Vale lembrar que todas as atrações são gratuitas, abertas a crianças e adultos e contam com tradução em Libras. E para finalizar a parte de cultura da edição de hoje, nós vamos falar de uma outra coisa que já aconteceu aqui no município de Petrópolis, um tópico bem interessante. O Museu Casa Santos Dumont e a Força Aérea Brasileira, a FAB, apresentaram em cerimônia especial na Casa do Inventor, nesta quarta-feira, o livro E a Arte Falava de Santos Dumont. A publicação, composta por gravuras de diferentes épocas, é a parte final de uma trilogia elaborada pelo Centro de Documentação da Aeronáutica, que foi lançada oficialmente no mês de julho. Após abordar as conquistas tecnológicas do patrono da aeronáutica e seu impacto do legado na identidade brasileira, a nova obra foca na maneira como a arte eternizou o pai da aviação. O livro revela como artistas, ilustradores e pintores retrataram Santos Dumont ao longo do tempo por meio de caricaturas, quadros e outras expressões visuais. A obra mostra que sua influência transcende o campo científico, alcançando o imaginário coletivo e a cultura brasileira de forma marcante. Durante a cerimônia foi entregue oficialmente o terceiro volume da trilogia ao prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, também ao diretor da Casa Santos Dumont, Cláudio Gomide, e ao diretor do Instituto Municipal de Cultura, Adenilson Honorato. E além das autoridades, o evento contou também com a presença de militares da Força Aérea Brasileira e também convidados. E olha, agora a gente vai falar um pouco, que vai ser um outro assunto leve. A gente não vai falar de cultura, mas vamos falar de esporte. As novas modalidades de esportes presentes e implementadas nos Jogos Estudantis Unificados, o GEUPS de 2025, já são consideradas um grande sucesso, tanto de participação dos atletas quanto de público presente. O secretário de Esporte da cidade, Leandro Cronenberg, conversou aqui com a TV Correio da Manhã e comentou sobre os resultados positivos do jiu-jitsu, skate e pump track na primeira vez em que estão sendo realizados e também da importância dessa realização, mas que estava há alguns anos sem ser praticado. Somente nessas duas categorias houve cerca de 520 participantes. Foi legal também a integração dos pais, né? Quando eu digo os pais, são os familiares estarem ali presentes. Então a gente tinha um grande público dentro das áreas de lutas e o grande público prestigiando e torcendo do lado de fora. E essa torcida eram dos pais e dos alunos. Os chamados esportes radicais, o skate e o pump track, foram realizados em um outro fim de semana, mas a tendência se manteve. O público e os alunos que foram assistir uma modalidade acabaram prestigiando a outra. Atrativas no sentido dos alunos que estavam ali participando, mas também daqueles que estavam assistindo. Então, aquilo fez com que movimentasse o GEUPS de forma diferente. O secretário ainda aponta que a participação dos atletas nas novas modalidades superou as expectativas dos organizadores dos jogos e também que surgiram alunos diferentes procurando as modalidades. A gente viu novos alunos que têm até, vamos dizer assim, aquela qualidade, mas aqueles que estão tentando também. Isso é legal. Tá? Porque os jogos têm essa intenção, não é pegar aquele atleta formado que disputa campeonato, e sim aquele que tem a intenção de estar ali representando a sua escola e participando de uma modalidade. Nós vamos falar um pouco de política agora. Foi aprovado na quinta-feira o projeto de lei de autoria do vereador Dr. Aloysio Barbosa, que estabelece a obrigatoriedade da afixação de cartazes contendo os números de emergência dos bombeiros e do SAMU, além de orientações claras sobre quando acionar cada serviço em todos os estabelecimentos públicos e privados de Petrópolis. A nossa repórter Mariana Braga está aqui ao vivo com a gente e vai trazer mais detalhes sobre esse projeto de lei. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Conta um pouco mais pra gente desse PL. Zé Hugo, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Bom, de acordo com a proposta, os cartazes deverão ser confeccionados de forma legível com cores contrastantes, ou seja, cores bem fortes, localizados em áreas de grande circulação de pessoas, como recepção, hall de entrada, além de outros locais acessíveis ao público
e aos funcionários. Essa iniciativa visa reduzir os erros no acionamento dos serviços de emergência e agilizar o atendimento, consequentemente, salvar vidas, oferecendo à população informações claras sobre como agir em situações de urgência, como acidentes, traumas graves, crises de saúde e outros casos emergenciais. E olha, é importante destacar que o descumprimento dessa lei poderá acarretar em multa, cujos valores serão definidos pelo Poder Executivo. Poderá também estabelecer um modelo padrão do cartaz para garantir uniformidade aí em todos os estabelecimentos aqui de Petrópolis. O projeto segue agora para análise do Poder Executivo, poderá sancionar a proposta. Olha, essa divulgação é muito importante porque em muitos momentos de urgência, emergência, as pessoas ficam nervosas, não sabem para quem ligar, que número ligar, como ligar, então ter esses números em lugares assim bem à mostra é muito importante. E lembrando, em caso de emergência, ligar para o bombeiro através do número 193 e para o SAMU 192. Volta com você, Hugo. Perfeito, Mariana. Realmente é um projeto bem importante, porque são números essenciais que realmente precisam ser utilizados em momentos de emergência. E naquele momento a pessoa pode estar consternada e pode esquecer de um número e coisas do tipo. E se ele estiver ali afixado, vai facilitar que esse auxílio à pessoa, esse atendimento seja feito da melhor maneira possível. Mariana, muito obrigado pelas suas informações. E olha, gente, encerrando a participação da Mariana, nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho o Correio Petropolitano Debate está de volta. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação,
diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e vamos agora à previsão do tempo. A gente oficialmente sextou, já estamos aqui no último dia da semana e também o último dia útil deste mês de agosto. E a gente já sabe que para hoje temos previsão de chuva. Temos previsão de chuva, inclusive, para todas as cidades da nossa região de cobertura. Mas e como é que vai ficar no fim de semana? A gente já está aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que vai trazer justamente essas informações para a gente. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Como é que fica o tempo neste fim de semana? Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde também ao nosso telespectador. Bom, o sábado em Nova Friburgo será de sol com algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e a noite. As temperaturas devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 20 graus. Já no domingo, a previsão é de sol e aumento de nuvens com pancadas de chuva à tarde. À noite, muitas nuvens, mas sem chuva. Os termômetros devem variar entre a mínima de 11 e a máxima de 21 graus. Em Teresópolis, o fim de semana segue essa mesma tendência. Com sábado de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva rápida durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre a mínima de 14 e a máxima de 19 graus Celsius. A previsão do tempo para domingo é de sol e aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Ainda será o céu nublado, mas sem chuva, diferente do período da tarde. A variação de temperaturas fica entre a mínima de 11 e a máxima de 21 graus. Aqui em Petrópolis, na cidade imperial, a previsão do tempo para sábado é de um tempo chuvoso de manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a parte da noite. Os termômetros podem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 19 graus. No domingo, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite também, mas sem chuva, com temperaturas variando entre a mínima de 13 e a máxima de 21 graus. E em Paraíba do Sul, na região centro-sul, o dia amanhã também será chuvoso de manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a parte da noite. As temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 24 graus Celsius. Para o domingo, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado e noite com poucas nuvens. Os termômetros devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 25 graus. Para finalizar, em 3 dias, a previsão do tempo para sábado é de chuvoso de manhã. As aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até o período da noite.
as temperaturas podem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 25 graus. Já no dia de domingo, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, à noite com poucas nuvens e as temperaturas variando entre a mínima de 16 e a máxima de 26 graus Celsius. Hugo, a gente pode perceber que, diferente das últimas semanas, as temperaturas já voltaram a cair um pouco e há previsão de chuva em algumas cidades aqui da nossa região de cobertura, mas na maior parte do tempo vai se manter aquela temperatura mais amena, com as mínimas ali em torno de 10 e 20 e poucos graus. É verdade, Jonathan. A gente pode perceber que tem que preparar o guarda-chuva, a tendência para todas as cidades da nossa região de cobertura. Tirando Paraíba do Sul e Três Rios, no domingo é de chuva. Realmente é esperada chuva para todas as cidades, então tem que separar o guarda-chuva, tem que separar um casaco também, porque não vai fazer muito frio, porém é melhor se preparar, porque quando está com essa umidade maior, né, em dias chuvosos, o frio parece que é um pouco maior, porque a temperatura pode estar a mesma, mas num dia que está mais seco parece que é mais calor do que no dia que está chuvoso. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. E para complementar ela, é claro, daqui a pouquinho no Correio Petropolitano na TV, primeira edição, você vai acompanhar a agenda cultural para saber como é que você vai conciliar esse tempo chuvoso e também o que a gente tem disponível aqui nas cidades da nossa região de cobertura. E olha só, gente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou ontem, dia 28, a estimativa das populações para todos os municípios brasileiros. O Instituto divulgou as estimativas para esses municípios e aqui no Rio de Janeiro, 7 cidades sozinhas concentram 10,9 milhões de pessoas. De acordo com o levantamento, na data de referência do dia 1º de julho de 2025, o estado do Rio de Janeiro chegou a 17.223.547 milhões de habitantes, um acréscimo de 0,02% na comparação com o ano anterior. Já o Brasil possui 213.421.037 pessoas, um crescimento de 0,39% em relação a 2024. A divulgação mostra que o Rio de Janeiro é responsável por 8,1% da população do país. A estimativa revela ainda que 63,3% dos moradores do estado vivem em apenas 7 municípios. A cidade do Rio de Janeiro, com 6.730.729 habitantes, com um aumento de 0,01%, é a mais populosa do estado e a segunda capital em número de habitantes no Brasil. Desconsiderando as capitais, o Rio possui 6 municípios entre as 26 cidades brasileiras com mais de 500 mil habitantes: São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Campos dos Goytacazes, Belfor Roxo e Niterói. A maior taxa de crescimento do estado, em comparação com 2024, foi de 0,2%. Ela foi registrada em Armação dos Búzios, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Maricá. No ranking dos municípios do Rio, 6 têm menos de 10 mil habitantes: Macuco, São José de Ubá, Laje do Muriaé, São Sebastião do Alto, Comendador Levi Gasparian e Rio das Flores. E, gente, agora nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem nossa entrevista, mas antes disso quero fazer um convite para vocês seguir as redes sociais aqui da TV Correio da Manhã. É só pesquisar @TV Correio da Manhã ou @Correio Petropolitano no Instagram. Lá você pode acompanhar materiais exclusivos, inclusive aquele que eu trouxe ontem do Eric Portela para vocês. E também a gente tem o nosso YouTube e o nosso Facebook. Lá estão disponíveis também materiais exclusivos, algumas reportagens e também, é claro, as edições aqui do Correio Petropolitano Debate, com todas as nossas entrevistas completas, as nossas matérias e os outros programas aqui da grade da TV Correio da Manhã. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente tem nossa entrevista sobre o Agosto Lilás. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com a Beatriz Magrini e a Tiziana Galvão, ambas advogadas. Elas vão conversar um pouquinho com a gente sobre o Agosto Lilás. Boa tarde, gente, tudo bem? Boa tarde, Hugo, tudo bem? Obrigada mais uma vez pela confiança, a gente agradece e fica disponível. É um prazer receber vocês aqui no programa, um prazer conversar com vocês. E antes da gente começar de fato a conversar sobre Agosto Lilás, fazer a nossa entrevista, quero pedir para vocês se apresentarem para o nosso público. Eu sou a Beatriz Magranha, sou advogada criminalista e professora universitária. Eu sou especialista em direito criminal e atuo diretamente com violência doméstica, tanto na prevenção como no auxílio às vítimas. Eu sou Tiziana Galvão, também advogada criminalista, especialista em direito penal também. Atuamos diretamente nesse combate aí à violência doméstica e hoje vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Realmente é um tema muito importante e que é um tema já bem divulgado, mas eu queria que vocês explicassem para o nosso público, porque pode ter alguém que não conheça. Podem explicar, por favor, o que é o Agosto Lilás? Bom, o Agosto Lilás é uma campanha do governo federal, foi instituído em 2022. E ele tem como objetivo promover a conscientização da população. Então, isso é feito através do setor público e privado,
de consciência mesmo das formas de violência e principalmente violência contra a mulher, né, com base na Lei Maria da Penha. Então ele está ali para promover uma reflexão, uma informação para prevenir a violência doméstica contra a mulher. Entendi. E é claro, quando a gente fala de violência, a gente tem uma visão, uma ideia muito forte da violência física, não é mesmo? Que é o tipo de violência mais conhecido. Mas que outros tipos de violência que afetam milhares de mulheres, milhares de pessoas aqui no país e muitas vezes a gente não percebe? Bom, essa é uma pergunta muito interessante porque antes do surgimento, né, da Lei Maria da Penha, e até hoje mesmo, a gente pensa em violência, né, e já pensa na violência física propriamente dita. Mas a Lei Maria da Penha, ela chegou para ampliar mesmo o rol de violências domésticas que são praticadas contra a mulher, né, criminalizar, aumentar o rol de violências criminalizadas contra a mulher nesse caso. Então, nos termos da Lei Maria da Penha, a violência doméstica ela é toda ação ou omissão que é praticada em razão da condição de gênero, ou seja, a violência que tenta subjugar, menosprezar a condição da mulher, né? E aí ela elenca 5 tipos. O primeiro deles é a violência física, propriamente dita, né? A gente tem também a violência moral, que são exatamente os crimes contra a honra da mulher, os crimes de calúnia, injúria, difamação. Né? A gente tem a violência psicológica, que são aquelas falas que visam humilhar, ameaçar e manipular o emocional da mulher. A violência patrimonial, que é exatamente a retenção ou a subtração de bens ou objetos da mulher. E, por último, a violência sexual, né? Que, inclusive, independe da conjunção carnal. Ela já se materializa desde uma importunação sexual, um beijo forçado, né? E vai até, propriamente dita, a conjunção carnal. Realmente são diversos tópicos, diversos pontos que muitas vezes podem passar despercebidos, mas que a população tem que se conscientizar cada vez mais sobre e para fazer denúncias ou mesmo identificar. E inclusive, falando sobre isso, sobre sinais, que tipo de sinais de alerta que as pessoas podem perceber em pessoas que podem estar passando por situações de violência como estas? Bom, Hugo, buscando essa conscientização, é importante nas rodas que a gente participa enquanto amigos, enquanto sociedade, sempre estarmos atentos às formas e situações que podem gerar violência contra a mulher. Então, o que é bom observar? O isolamento repentino da vítima, as mudanças bruscas de comportamento ou humor, se tem marcas físicas recorrentes e se ao ser questionada vem com uma desculpa, alguma coisa que não tem muita consistência, uma dependência excessiva do parceiro para tomar as decisões, medo, nervosismo estando perto do parceiro e perto das pessoas. E reconhecer esses sinais é fundamental para nós enquanto sociedade e enquanto familiares, né, vizinhos e amigos, para poder ajudar e fazer uma rede de proteção para as vítimas de violência doméstica. E Ticiane Bia, a gente tem que destacar, né, que o papel da população, do papel da sociedade como um todo é essencial nessa questão de realmente fazer denúncias, de identificar, porque muitas vezes as mulheres ficam presas naquela situação. Então a população em si, as pessoas do entorno dessa mulher também tem um papel essencial para fazer uma denúncia, para perguntar se a pessoa precisa de ajuda e coisas do tipo, não é mesmo? Sim, com certeza. Exatamente. Tendo para esse nicho da questão da denúncia, que é o objetivo do Agosto Lilás, é a gente comunicar as formas como nós, enquanto sociedade, podemos estar auxiliando e também podemos estar auxiliando não só fazendo as denúncias, mas também com informações para essas mulheres que pedem ajuda e a gente poder ajudar na questão da denúncia especificamente. Que muitas vezes nem pedem ajuda, né? Mas é identificar esses sinais e tentar ajudar de alguma forma. Porque para a mulher que está na situação, na condição de violência doméstica, é muito difícil realmente sair sozinha. É verdade. E quando a pessoa consegue sair de uma situação do tipo, consegue fazer alguém identifica, a pessoa faz uma denúncia, existem algum tipo de rede de acolhimento, órgãos que façam o apoio a essa mulher vítima de violência? Sim. Hoje, em Petrópolis, a gente tem, por exemplo, o CRAM. Quando uma mulher vítima de violência ela vai até a delegacia e registra a ocorrência, no momento ali do registro do BO,
Acontecendo o exame de corpo de delito, ela já tem o apoio do CRAM, que é uma equipe que tem psicólogos, assistentes sociais, inclusive advogados, que podem estar auxiliando tanto na questão de locomoção, se essa vítima não conseguir mais ficar no lar, como também com apoio psicológico e acompanhamento desse núcleo familiar. Porque a gente sabe que a violência doméstica, em muitos casos, ela não envolve só a mulher vítima, mas também os filhos e toda a família. E aí a doutora Diciana vai até aqui listar para a gente agora esses centros de acolhimento e também as formas como essa mulher vítima pode fazer a denúncia. Exato. A gente tem primeiro aqui com foco no estado do Rio de Janeiro, né, como Beatriz trouxe, a gente tem as delegacias especializadas no atendimento à mulher, que a gente chama de DEAN, né? Temos também, tanto em hospitais quanto em delegacias, as chamadas salas lilás, que é justamente um espaço que oferece esse atendimento humanizado e voltado especificamente para o atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica, né? Tem os abrigos e as casas de acolhimento, que seriam exatamente esses espaços, esses locais para onde elas poderiam ser redirecionadas em caso de risco iminente, né? Quando ela está na situação atual de violência ali. O apoio psicológico e social por meio de diversos órgãos e a própria central, né, a Central 180, que é o Canal Nacional de Denúncia e Orientação no Combate à Violência Doméstica. Além disso, a gente tem também a Ronda Maria da Penha, que é uma ronda de polícia voltada específico para as mulheres que já são beneficiárias, né, das medidas protetivas de urgência, que eles podem ser acionados a qualquer momento ali para auxiliar uma mulher que esteja em uma nova situação de violência naquele momento, e as medidas protetivas de urgência, que elas podem ser requeridas tanto diretamente pela delegacia, através da DEAN, depois que a mulher ela registrar ali a ocorrência, quanto diretamente ao judiciário, através de um advogado ou da defensoria pública. E aí, Hugo, é importante lembrar que, às vezes, acontece na prática, né, do canal 180, que é um canal da polícia direcionado para essas denúncias, ou seja, é um canal que só atende denúncias de vítimas de violência doméstica. Às vezes o canal está muito sobrecarregado, justamente porque são menos atendimentos, né, então eles têm um fluxo um pouco menor, e isso nada impede que a vítima ligue para o Disque 100, que é o telefone normal da polícia, tentando aí uma viabilidade mais rápida. E com relação a Maria da Penha, é importante que a sociedade tire de cena, né, que a violência contra a mulher ela é só a violência física. E a medida protetiva, ela pode ser deferida para essa mulher ficar mais protegida também com violência psicológica, violência patrimonial, não só com a violência física, tá bom? Realmente é muito importante a gente destacar esses pontos. Inclusive, vocês citaram a DEAN. Aqui em Petrópolis, a gente teve na semana passada, inclusive uma audiência pública justamente discutindo sobre a instalação de uma DEAN aqui em Petrópolis, porque se viu que os números aqui são extremamente alarmantes e por isso está sendo estudado a possibilidade de instalar um tipo de delegacia especializada para o atendimento dessas mulheres. Inclusive, gente, vocês citaram a Patrulha Maria da Penha. Eu queria perguntar para vocês qual é a importância tanto da Patrulha Maria da Penha quanto das salas lilás que a gente tem dentro das delegacias para esse atendimento das mulheres. O que acontece, né? No caso da patrulha, ela é mais voltada para as mulheres que já são beneficiárias da medida protetiva, né? Então, elas já estão ali tendo um atendimento mais efetivo, né, do judiciário dessa proteção. Mas ela também pode ser acionada para casos como a doutora Beatriz trouxe, né? Muitas vezes o canal, a Central 180, ela está cheia, enfim, ela não consegue identificar, falar, né, naquele momento. E aí ela pode acionar a Ronda, que são policiais que estão especializados ali para o atendimento de vítimas de violência doméstica. E aí, atrelado a isso, essas salas lilás que existem nos hospitais e nas delegacias, né? Eles são voltados especificamente para o atendimento dessas mulheres. Então, tem um atendimento mais especializado, né? Tem profissionais que são especialistas no assunto, então tem psicólogos, tem atendimento de diversos profissionais multidisciplinares que conseguem ali fazer um atendimento mais específico, né? Então, a mulher ela se sente mais amparada, ela está diante de profissionais que sabem lidar com aquele tipo de violência que ela está lidando, né? Tudo isso para trazer mais conforto mesmo e acolhimento para a mulher que está nessa situação. O objetivo é, juntamente com o Agosto Lilás,
criar esses centros de atendimento personalizados e com profissionais capacitados para criar acolhimento. Porque pensa, é muito difícil para uma mulher vítima de violência fazer uma denúncia, é muito difícil para ela sair dessa situação de violência. Então a ideia é justamente proteger e manter, né, essa decisão, tendo em vista todos os percalços que ela vai percorrer, infelizmente. E doutoras, além dessa questão do acolhimento, do pós-violência, que a gente está falando muito sobre o que acontece pós esses casos, queria perguntar para vocês qual a importância da conscientização da população para prevenção de casos como esse, como em palestras em escolas, ou mesmo conversas dentro de empresas, qual a importância e como que essas conversas podem contribuir para essa causa do Agosto Lilás, para evitar que esses casos aconteçam? Olha, já começo falando que o que a gente está fazendo aqui já é muito importante, né? Que é trazer informação. E esse é o objetivo do Agosto Lilás. A ideia é que isso, inclusive, permaneça durante todo o ano, que a gente não tenha só um mês destinado a uma violência que tem um número tão alarmante no nosso país. A importância é justamente criar meios de comunicação e inserir a população na informação e na prevenção da violência contra a mulher. Então, nas escolas, é importante inserir o tema da igualdade de gênero desde muito cedo nas áreas curriculares, as empresas adotarem protocolos internos de apoio às vítimas, canais de denúncia, campanhas educativas, as instituições públicas e privadas também, né, promovendo palestra, roda de conversa. O objetivo é justamente trazer informação, porque a violência contra a mulher, por vezes, ela é entre quatro paredes, ela é muito silenciosa e a vítima nem percebe que está no estado de violência. Então, a ideia é justamente trazer informação para conscientizar a população em como lidar quando chegar um caso de perceber que ali por perto tem uma vítima de violência e para a própria vítima também conseguir sair dessa situação, se sentir inserida e acolhida no ambiente social. E doutoras, só para a gente poder finalizar aqui a nossa conversa, vocês têm mais algum ponto que queiram destacar, tanto sobre o Agosto Lilás ou sobre algum assunto que envolve? Então, né, a Lei Maria da Penha, como a gente começou aqui falando, ela é uma das leis, na verdade ela é reconhecida, né, mundialmente, assim, por ser uma das leis mais avançadas no sentido de combate à violência doméstica. Só que, infelizmente, na nossa sociedade hoje, ela ainda é muito pouco conhecida e difundida. Então, na verdade, a gente gostaria mesmo, com esse bate-papo, né, de chamar a atenção, difundir mais o tema, poder abordar de uma forma mais clara, assim, com todas as pessoas da sociedade, né, para que a gente possa cada vez mais falar sobre a Lei Maria da Penha, cada vez mais falar sobre o assunto de violência doméstica e assim expandir o conhecimento da população, não apenas, né, da própria lei e da existência óbvia, evidente, da violência doméstica e dos números alarmantes, mas principalmente dos canais de atendimento e das formas que essas mulheres e que toda a população e rodas, né, de amigos, familiares, enfim, possam ajudar essas mulheres a serem protegidas e saírem dessa situação. E complementando, uma coisa que é muito importante, o Hugo comentou que tem tido, né, já um movimento desde o início do ano em Petrópolis, essas audiências públicas com relação à DEAN. A vítima e as pessoas que queiram ajudá-las não precisam se limitar a esses canais de denúncia que são vinculados ali e direcionados para a violência doméstica. É sempre bom saber que todos os canais eles precisam funcionar. As DEANs, elas não têm em Petrópolis ainda, como não tem em muitas cidades, porque é uma questão que são cidades do interior, mas essa implementação ela já está acontecendo. Mas independente disso, a delegacia da 105 Polícia Civil já tem uma sala Lilás para acolher as mulheres, já tem profissionais habilitados. Então, assim, não se limitar, poxa, não tem uma DEAN na minha cidade, eu não posso denunciar? Claro que não. Você tem outros canais de denúncia e com pessoas também preparadas para essa questão do acolhimento e mesmo da resolutiva ali para tirar essa mulher da situação de violência. É isso, gente. Realmente é um tópico que tem que ser muito destacado. Esse assunto da violência contra a mulher, esse assunto do Agosto Lilás, é um assunto muito complicado, muito ruim de ter que ser comentado, mas é uma realidade. Então a gente precisa falar, a gente precisa conscientizar, precisamos realmente informar a população e as pessoas para que a gente possa reduzir esses números e em algum momento poder zerá-los. Doutores, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no Correio Petropolitano Debate. Foi muito bom bater esse papo com vocês. Nós que agradecemos, Hugo. Muito obrigada, não só você, como todo mundo que está nos assistindo. Hugo, obrigada mais uma vez pela confiança e a gente também fica disponível para dúvidas, enfim, tudo que for possível para ajudar a população.
Gente, e essas foram a Ticiana e também a Beatriz, que conversaram com a gente aqui, esse bate-papo tão importante. Agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima! TVC, a TV do Correio da Manhã.